Bom pessoal, eu sou o Pedro Henrique Francis Salles, aluno bolsista do projeto PIBIC e fui orientado pelo professor Dr. Fábio Luiz Leite Júnior sobre a nossa pesquisa de desenvolvimento de uma pipeline ETL para integração de dados no NoSQL e relacionais na aplicação Senior Saúde Móvel. Nós desenvolvemos nossas atividades no âmbito dos laboratórios do NUTS, no Departamento de Computação da UEPB, sobre engenharia de dados. Logo no começo da nossa pesquisa, precisamos fazer um levantamento sobre os artigos que existiam sobre a temática de migração de dados. Fizemos uma breve revisão sistemática sobre o assunto e passamos para as atividades práticas. Os bancos de dados colunares, eles são projetados para armazenar e processar dados em formato de colunas, otimizando a leitura de grande volume de dados em vez de linhas inteiras. Isso dá uma estrutura especial eficaz para análises rápidas e consultas agregadas, já que permite o acesso direto a colunas específicas, reduzindo a entrada e a saída e o uso de memória. Aí logo em seguida na nossa pesquisa, a gente levou em consideração o uso de banco de dados colunares e fizemos a escolha pelo ClickHouse, por sugestão do professor Dr. Fábio, para achar uma solução colunar de alto desempenho, com suporte a consultas complexas e excelente escalabilidade para dados analíticos. Além disso, o ClickHouse oferece uma compreensão eficiente e execução paralela, que são ideais para ETL e processamento de dados em tempo real, atendendo à demanda da nossa aplicação por análises rápidas e precisas. Nossa aplicação, no caso, era a Senior Saúde Móvel, que é uma aplicação desenvolvida no NUTS para fazer o monitoramento remoto de idosos no contexto de saúde digital, usando equipamentos vestíveis, popularmente os relógios e pulseiras. Esses dispositivos eles coletavam dados de saúde e atividade em tempo real, permitindo acompanhamento à distância de sinais vitais, movimento e condições de bem-estar. A solução visava melhorar a qualidade do cuidado, aumentar a segurança dos idosos e permitir intervenções rápidas em situações de emergência. Claramente uma aplicação no setor health e muito sensível a dados, já que fazia a operação de muitos dados de time series. Era um excelente contexto para a gente experimentar nossa aplicação, nosso banco de dados ClickHouse. Daí, os objetivos da nossa pesquisa foram setados já no começo, nas primeiras reuniões. A gente decidiu fazer uma revisão sobre as migrações de dados e foram feitas logo no começo do projeto. Aí foi necessário um período do projeto, um esforço de aprendizado para fazer instalações e configurações de ferramentas, dado que o contexto de engenharia de dados eles têm uma dinâmica muito grande e um grande ecossistema de funcionamento entre ferramentas. Eu vou falar mais sobre cada uma delas no decorrer do trabalho, mas vocês vão perceber. Houve também uma demanda por normalização, porque como as bases de origem eram todas orientadas a documento, a gente precisou amadurecer um esquema para armazenar nossos dados, num esquema mais relacional. Logo depois a gente precisou de um tempo para fazer os inserts, só que dado o tempo do projeto isso consumiu mais tempo de consulta e pesquisa sobre como fazer as transformações do que qualquer tempo de carga mesmo. Teve o objetivo muito forte de desenvolver fluxos de ETL, que é extração, transformação e carga, onde a gente tem a base de dados origem, onde já se tem as demandas por dados, e a gente faz uma transformação para esse esquema relacional, onde se tem ganhos de consultas e de armazenamento. E também a gente conseguiu automatizar nosso sistema usando uma aplicação muito famosa para construir workflows, o iFlow. Daí conseguimos automatizar alguns fluxos de transformação. Aqui está o ambiente que foi isolado de desenvolvimento durante as pesquisas. Tudo começou com o uso apenas do Anaconda, esse container aqui. Isso aqui foi tudo usado Docker para containerizar os componentes da nossa aplicação. A gente precisou dessa ferramenta porque se fez necessário só de partida, porque a origem dos dados já tinham 6 bases de dados, cada com 6 containers diferentes. Então se fez necessário lidar com a tecnologia container
e logo também a gente percebeu que era muito expansível para os contextos de deployment da aplicação, porque isso é uma aplicação real que já está em produção. Daí a gente começou a trabalhar num container que conseguisse fazer todos os processos de transformações dentro dele e fazer carga a partir dele em outras bases de dados que também estariam em containers. Daí, o nosso primeiro trabalho foi desenvolver essa ETL mais básica, de extrair os dados, tanto o MongoDB, uma base de dados muito popular orientada a documentos, quanto o InfluxDB, que é uma base de dados open source que eles usam para armazenar séries temporais. Dada essa realidade, a gente isolou esse ambiente com um ambiente Anaconda, que é um framework de desenvolvimento do mundo de dados, que você consegue acesso a todas as libs e um ferramental para trabalhar em projetos de engenharia e ciência de dados. A gente somou ao Spark, que é uma ferramenta muito importante no contexto de engenharia de dados, que é uma ferramenta de distribuição, computação distribuída. E a ideia é Jupyter, que também foi muito importante nesse processo, onde eu desenvolvi os principais scripts em Python para fazer essa extração, transformação aqui dentro, nesses scripts Python, e a carga na base de dados destino, que aqui foi o ClickHouse, sob o ponto de vista dele ser uma base de dados colunar, e aqui de caráter experimental o Postgres, só porque os scripts escritos em SQL para fazer a carga aqui no ClickHouse serviram também para fazer a carga no Postgres, e eu fiz esse trabalho experimental. E aqui vem a nossa tentativa de fazer um estudo sobre a automatização de fluxos nesse contexto. Essa ferramenta aqui foi de difícil curva de aprendizado, dado sua complexidade de uso, pois ela tem muitos elementos e precisa de uma grande carga de configuração. Mas como ela tem um próprio web server onde você consegue fazer essa configuração, aí você consegue dar andamento às DAGs, que são as atividades, são as tarefas automatizadas, é a unidade básica desse framework. Daí você consegue desenvolver as DAGs de qualquer outro tipo de script. No nosso caso nós usamos os de Python, e a gente conseguiu automatizar esse processo de extração, transformação e carga a partir dessa ferramenta aqui. Aqui está uma descrição mais, uma listagem mais descritiva das nossas atividades durante esse último ano, onde aqui eu descrevo os artigos que a gente leu na revisão sobre migração de base de dados. Depois começou nas atividades 2 o processo de montar o mapeamento das unidades dos volumes de Docker do backup da aplicação. Foi aí os nossos primeiros acessos a dados para começar a fazer esse processo de transformação. Aí logo depois a gente começou todo o ferramental mesmo, pegar uma máquina Linux, instalar a base de dados do Mongo, começar a entender os dados que nós tínhamos, começar a pensar num modelo para transformar. Aí a partir disso se pôs a demanda de instalar ferramentas de dados para você fazer a leitura desses dados, fazer uma esquematização, e inclusive a partir desse processo surgiu-se alguns diagramas que descreviam a lógica de negócio da aplicação. A gente fez a do InfluxDB também, que é como eu já falei anteriormente, é a base de dados responsável por séries temporais. E também foi muito importante um processo de validação desse modelo, que eu produzi um modelo de entidade de relacionamento, onde eu descrevi as relações entre as entidades da aplicação da Senior. Aí eu consegui validar também com os desenvolvedores da aplicação, que foi quem pensou nessa lógica, e foi um processo importante. Aqui, nesse segundo momento, houve uma configuração sobre ambientes, porque foi necessário, foi se impondo muitas demandas sobre dar manutenção em muitos containers diferentes, dado que só de origem de dados a gente tinha 6 containers, de destino já tinha mais 2, aí tinha 6 containers de manutenção do iFlow. A gente precisou de melhor gerenciamento desses arquivos, da configuração desses arquivos.